Um extrato bancário impresso. Juros consomem 40% da sua renda. Você trabalha mais horas, ganha mais, mas vive pior. Não é culpa sua. É o efeito de um sistema projetado para sugar o dinheiro de quem trabalha e transferir para quem já tem. Isso não aparece no noticiário porque os maiores anunciantes da TV são bancos. Existe um mecanismo chamado financeirização da vida cotidiana. Nos próximos minutos vou mostrar como ele funciona e por que ele transformou o trabalho honesto numa armadilha sem saída. Em 1970, um trabalhador brasileiro médio conseguia comprar uma casa própria com aproximadamente 10 a 15 anos de salário. Hoje, esse mesmo objetivo consome 30 anos de trabalho, se conseguir. O que mudou não foi o tamanho das casas, foi a natureza invisível do dinheiro. A maioria das pessoas acredita que trabalha, recebe salário e paga as contas. Simples assim. Mas essa simplicidade esconde uma operação complexa de transferência de riqueza que acontece todos os dias, em silêncio, através de um instrumento financeiro, o crédito. Quando o Brasil entrou nos anos 80, a dívida externa do país era impagável. Para rolar essa dívida, o governo precisava de dólares estrangeiros. O FMI exigiu reformas estruturais, abertura dos mercados, privatizações, controle da inflação através de juros altos. O Plano Real, em 1994, estabilizou a moeda, mas trouxe junto uma armadilha silenciosa. Para segurar a inflação, o Banco Central passou a usar a taxa Selic como ferramenta principal. Quando a Selic sobe, o governo paga mais juros para quem compra títulos públicos. Esses compradores são bancos, fundos de investimento, grandes fortunas. O dinheiro que paga esses juros vem dos impostos, e os impostos vêm do trabalhador. Preste atenção neste ponto. Quanto maior a Selic, mais o governo transfere dinheiro público para investidores privados. Em 2023, o Brasil pagou 614 bilhões de reais só em juros da dívida pública. Para ter noção, isso é mais do que todo o orçamento da saúde e educação juntos, mas o efeito não para aí. Quando a Selic está alta, os bancos também cobram juros altíssimos no crédito ao consumidor. Cartão de crédito pode chegar a 420% a 440% ao ano. Cheque especial ultrapassa 130%. Crédito pessoal raramente fica abaixo de 80%. O trabalhador brasileiro não usa crédito porque quer. Usa porque precisa. O salário não cobre as despesas básicas. Então, ele parcela o mercado, o remédio, o material escolar. E cada parcela vem com juros embutidos. Mesmo quando o produto não parece parcelado, o vendedor já incluiu o custo do financiamento no preço final. Imagine dois vizinhos. O primeiro trabalha como motorista de aplicativo. Ganha R$3.000 por mês. Paga R$1.200 de aluguel, 800 de mercado, 300 de transporte e 200 de luz e gás. Sobram 500. Mas o filho precisa de material escolar. Ele parcela no cartão. R$300 em 3 vezes. Juros de 15% ao mês. No fim, pagou 450. Perdeu R$150 só em juros. O segundo vizinho é um investidor. Ele tem R$1 milhão aplicado em títulos do Tesouro Direto. Com a Selic a 12% ao ano, ele recebe R$10.000 por mês sem trabalhar. Desses 10.000, paga apenas 15% de imposto de renda. Sobram 8.500 líquidos, sem suar. O motorista trabalha 12 horas por dia e perde dinheiro para o sistema financeiro. O investidor não trabalha e recebe dinheiro do governo. Os dois pagam impostos, mas apenas um deles financia o lucro do outro. Vamos olhar para um caso concreto. O período entre 2015 e 2016. A economia brasileira entrou em recessão profunda. Desemprego disparou. Empresas fecharam. O trabalhador perdeu renda. Mas os bancos brasileiros bateram recorde de lucro. Em 2015, quando a economia já mostrava sinais de retração, os 4 maiores bancos do Brasil lucraram mais de 80 bilhões de reais. No ano seguinte, mesmo com a economia encolhendo, os lucros continuaram altos. Como isso foi possível? Juros altos, inadimplência crescente, tarifas bancárias e spreads enormes.
O spread bancário é a diferença entre o juro que o banco paga para captar dinheiro e o juro que ele cobra para emprestar. No Brasil, entre 2015 e 2016, esse spread ultrapassou 30 pontos percentuais para pessoas físicas. Nos Estados Unidos, no mesmo período, o spread médio era inferior a 3 pontos. A diferença não é técnica, é estrutural. O sistema financeiro brasileiro opera num modelo de extração contínua. O trabalhador deposita o salário no banco. O banco usa esse dinheiro para comprar títulos públicos que pagam juros altos. Depois empresta de volta para o mesmo trabalhador cobrando juros ainda mais altos. E se o trabalhador atrasar, cobra multa, juros sobre juros, negativação no Serasa. Antes do Plano Real, a inflação corroía o dinheiro. Depois do Plano Real, o juro corrói o dinheiro. Mudou a ferramenta, mas o resultado é o mesmo. Transferência de riqueza de baixo para cima. Quase ninguém fala disso, mas existe uma segunda camada. O endividamento não é apenas individual, é coletivo. As prefeituras, os estados, as empresas estatais, todos pagam juros sobre dívidas antigas que nunca terminam de ser quitadas. Quanto mais se paga, mais se deve. Isso acontece porque o sistema monetário moderno é baseado em dívida. Quando um banco empresta dinheiro, ele cria esse dinheiro do nada. Não tira de um cofre, apenas lança um número na sua conta. Mas você precisa devolver dinheiro real, com juros reais, trabalhando horas reais. O Banco Central controla quanto dinheiro existe na economia através das reservas fracionárias e da Selic, mas quem cria a maior parte do dinheiro em circulação são os bancos privados, através do crédito. E cada real criado já nasce acompanhado de uma dívida maior do que ele próprio. Esse é o truque invisível. O sistema precisa de endividamento constante para funcionar. Se todo mundo pagasse todas as dívidas ao mesmo tempo, não haveria dinheiro suficiente na economia, porque a soma das dívidas é sempre maior do que a soma do dinheiro existente. É aqui que tudo muda. Nos últimos 20 anos, o Brasil viveu um ciclo de expansão do crédito sem precedentes. Financiamento imobiliário, crédito consignado, cartões de crédito, parcelamento sem juros que, na verdade, tem juros embutidos no preço. O brasileiro foi estimulado a consumir além da sua renda. Quando a economia crescia, esse endividamento parecia sustentável. Mas quando veio a crise, a conta ficou clara. Milhões de brasileiros entraram em inadimplência. Perderam carros, casas, nome limpo. Mas os bancos não perderam. Eles executam as garantias, revendem os bens e ainda mantêm a dívida ativa. O sistema criou uma nova forma de escravidão. Não é a escravidão física do século XIX. É a escravidão financeira do século XXI. O trabalhador é livre para ir e vir, mas está acorrentado a parcelas, boletos, juros, dívidas que se renovam eternamente. Ele trabalha não para viver, mas para pagar. E a liberdade financeira virou o privilégio de quem já tem capital. Quem tem dinheiro, investe e recebe juros. Quem não tem, pega emprestado e paga juros. A mesma ferramenta que enriquece um lado empobrece o outro. A pergunta que ninguém faz é: por que o sistema foi desenhado assim? A resposta não é conspiração, é incentivo. O sistema financeiro global se reorganizou após a Segunda Guerra Mundial. Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, dólar como moeda de reserva. Tudo isso criou uma arquitetura onde países periféricos como o Brasil ficaram dependentes de capital externo. Para atrair esse capital, o Brasil precisa oferecer rentabilidade alta. E rentabilidade alta significa juros altos. Juros altos significam trabalhadores pagando mais. Não foi planejado por um grupo secreto. Foi construído por décadas de políticas econômicas que priorizaram o rentista em vez do trabalhador. O resultado visível está em cada boleto, cada parcela, cada extrato. O resultado invisível está na concentração absurda de riqueza. No Brasil, o 1% mais rico concentra 37% de toda a riqueza do país. Dados recentes do Ministério da Fazenda confirmam essa realidade. Nos anos 70, essa concentração era menor, não porque o país era mais pobre, mas porque o sistema financeiro era menos sofisticado. Então voltamos à pergunta central: como o sistema financeiro criou a nova escravidão moderna?
através de 3 mecanismos simultâneos. Primeiro, transformou o crédito em necessidade básica, fazendo o trabalhador depender de empréstimos para viver. Segundo, usou juros altos para transferir renda do trabalho para o capital através de dívidas públicas e privadas. Terceiro, criou um ciclo infinito onde o dinheiro nasce como dívida e a dívida nunca pode ser totalmente paga. O trabalhador moderno não usa correntes. Ele usa cartão de crédito. Não trabalha na senzala. Trabalha no aplicativo, no escritório, na fábrica. Mas o resultado é parecido. Ele produz riqueza que não consegue acumular. Trabalha mais, ganha mais e continua pobre. Essa não é uma falha do sistema. É a função do sistema. Porque um sistema financeiro que lucra com dívida precisa de devedores eternos. E um sistema político que depende do sistema financeiro não vai mudar as regras do jogo. A escravidão moderna não precisa de capitão do mato. Tem oficial de justiça, não precisa de tronco. Tem Serasa, não precisa de senzala. Tem a casa própria financiada em 30 anos que você nunca termina de pagar. E enquanto isso, o dinheiro continua fluindo, invisível, silencioso, de baixo para cima.